Ele está à frente de uma instituição financeira com 760 mil associados no Espírito Santo e 8 milhões em todo o país. O Histórias Empresariais recebe hoje Arno Kerkhoff, conselheiro de administração do Sicoob Central do Espírito Santo. Arno, bem-vindo. É uma alegria, uma honra a gente poder estar aqui falando de uma instituição financeira diferente daquilo que é conhecido, né, no Brasil. Nós somos o sistema financeiro, uma instituição financeira, mas que não é comandado pelo capital e sim pelas pessoas. Nós estamos falando de uma cooperativa de crédito. Essa é a minha primeira curiosidade, né? Não se pode dizer que o Sicoob é um banco, ele não tem essa característica. Aí a diferença, então, entre uma instituição bancária e uma instituição financeira, uma cooperativa, é a questão realmente do capital, que não vem de uma sociedade anônima? A gente diz que a cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Onde, em vez de ter as decisões, em vez de ser tomadas em assembleia por quem detém o capital social da instituição bancária, na cooperativa as decisões são tomadas por deliberação da maioria dos associados. Então, cada cooperativa ela tem uma administração independente, né? Nós aqui do Sicoob Espírito Santo, nós somos atualmente 6 cooperativas que a gente diz cooperativas singulares, que estão lá na ponta, que tem as pessoas físicas ou jurídicas como associadas. E aí nós temos a nossa central. Quem é sócio dessa central são essas 6 cooperativas. E a gente fez essa central para organizar serviços comuns, né, desenvolvimento de serviços, prestação de serviço a essas 6 cooperativas que atendem os nossos associados na ponta. E em cada uma dessas cooperativas ela tem uma administração própria, mas que as deliberações, as grandes decisões são tomadas em Assembleia Geral dos sócios, e aí quem manda é a maioria dos associados presentes nessas assembleias. Então, que a metade mais um dos votos presentes decidir é o caminho que a cooperativa vai tomar. No caso, nós estamos falando aqui cooperativa Sicoob. Perfeito. Não podemos falar, então, em 760 mil clientes. Essas pessoas têm esse caráter... Elas são... O associado quer dizer que eles são proprietárias, né? São coproprietárias dessa instituição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história do Sicoob, como nasceu, como surgiu. Bom, a história do cooperativismo de crédito aqui no Espírito Santo, né, do sistema Sicoob, ele vem lá dos anos, final dos anos 1980, quando o produtor rural ele tinha uma dificuldade muito grande de acesso ao crédito rural. E aí nós conhecíamos as cooperativas agropecuárias, onde os agricultores... através de suas cooperativas agropecuárias, eles resolveram o problema da comercialização, da produção, da comercialização, já falei, da compra de insumos, da assistência técnica. Então, a gente tinha um histórico, sabia que o agricultor, através de uma cooperativa, ele tinha resolvido esses problemas. E nós tínhamos um outro, que era o acesso ao crédito, principalmente crédito rural, para o pequeno produtor. E aí nós... espelhados no sucesso das cooperativas agropecuárias, nós então fomentamos a constituição de cooperativas de crédito rural, porque naquela época, no final dos anos 80, os normativos do Banco Central, que nós somos fiscalizados, supervisionados pelo Banco Central como instituição financeira, né? Não como banco, mas como instituição financeira, e aí... precisávamos, então, buscar a nossa solução por nós mesmos. E daí, os normativos na época exigiam que as cooperativas fossem por categoria profissional. Então, a gente conhece muitas cooperativas que a gente chamava anteriormente de cooperativas de crédito mútuo, que eram cooperativas formadas por empregados de empresas. Né? Aqui no Espírito Santo nós temos várias. E a nossa categoria profissional era de agricultores. Então, daí surgiram as cooperativas de crédito, crédito rural. E nós nascemos dentro de cooperativas agropecuárias, nos espelhando no sucesso delas. E hoje continua tendo aí como fundamento principal o crédito rural para o agronegócio,
ou já existe uma visão mais ampla? Não, hoje, aí nós fomos, né, os normativos, a gente foi trabalhando isso a nível nacional, junto com o Congresso, junto com Banco Central, e os normativos, a legislação foi mudando, né, a gente foi sendo modernizada, e nos possibilitou, em 2006, a transformação de cooperativa de crédito rural em cooperativa de livre admissão, livre adesão, aonde passamos a poder operar com todas as categorias profissionais e também com pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, isso foi um momento histórico para o nosso e, a partir daí, então, o recurso que antes a gente emprestava para o agricultor, ele produzia, vendia a produção, trazia o depósito para nós, mas aquele dinheiro que ele ia no comércio e comprava, ele não retornava para o nosso sistema, porque o comerciante não podia ser associado. A partir da hora que isso possibilitou, nós passamos a recircular esse dinheiro e nós tivemos um boom de crescimento de lá para cá, que o histórico nosso nos últimos anos aí tem a cada 3 anos a gente dobra de tamanho no Espírito Santo. Muito legal. Bom, e então, desde o industrial até o comércio, até a pessoa física, por exemplo. Pessoa física. Crédito pessoal. Nós temos todas as linhas de crédito, todos os produtos e serviços bancários de natureza bancária, nós temos eles, só que, lógico, com adequações para o nosso modelo de negócio, como cooperativa, e com precificações normalmente abaixo do mercado. Certo. O Sicoob tem uma fama antiga, né, de remunerar muito bem o investidor que opta pela poupança, por exemplo. Como é que funciona isso? Na realidade, nós temos os produtos de investimento normais, como qualquer instituição financeira, aí eu começo citando a poupança, o RDC, que os bancos têm RDB, né, Recibo de Depósito Bancário, e nós, Recibo de Depósito Cooperativo. Né? Nós operamos também com produtos mais modernos hoje, né, a LCA, a LCA, né, letras do agronegócio, letras imobiliárias. Mas temos um outro produto que é o capital social na cooperativa. Alguém, para ingressar na cooperativa, para se tornar sócio, ele tem que entrar com capital. Que aqui no Espírito Santo, hoje, nas nossas cooperativas, é simbólico. Com R$1 você se torna associado. E aí, como é que você sendo associado da cooperativa, movimentando com ela? Ela vai chegar no final do exercício, ela vai gerar um resultado, e esse resultado, ele é rateado entre os cooperados proporcionalmente ao negócio que cada um fez. Então, aquele associado que faz todos os seus negócios com a sua cooperativa, ele passa a contribuir mais na formação desse resultado. E quando a gente apura isso no final do ano, o resultado, ele retorna proporcionalmente para o associado. Entendi. Sobre esse resultado, a gente acaba lançando ele, então, em Assembleia Geral, é a Assembleia Geral que decide, a gente direciona ele para a conta de capital social. Então, nós transformamos o nosso capital como se uma poupança fosse ou como uma previdência privada, onde tem as regras estatutárias para resgate. E sobre esse capital que tem, nós pagamos uma taxa, pagamos juros anuais, que é limitado pelas normativas em vigor, a taxa média Selic, que no ano passado, para dar um exemplo, foi de 12,99% ao ano. Então, não tem nenhum produto financeiro tradicional, conservador, que pagou uma taxa dessa. Isso sem imposto de renda, sem incidência. Sem incidência. O imposto de renda que tem no caso dos juros tem uma incidência de imposto de renda, mas que acaba sendo dissolvida, porque na realidade você não tirou dinheiro do bolso. É a cooperativa que está devolvendo um resultado, né? Então ela desconta ali, mas não impacta o seu bolso como os demais produtos de investimento financeiro. Isso significa que quem colocou aí R$1.000 em investimento conseguiu aí no final do período de um ano cerca de R$129. R$129 de rendimento, né? Sem risco, né? Com risco sem mínimo, risco. ínfimo. Mas aí vamos dizer assim, se a gente trouxer o resultado, qual foi o resultado do Sicoob aqui no Espírito Santo o ano passado, né? O Sicoob Espírito Santo hoje, essas cooperativas as 6, nós temos a atuação no Estado do Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Bahia e em São José dos Campos, em São Paulo. Né? Nós temos cooperativas daqui que têm agências nesses locais. Nós, no ano passado, nós geramos mais de 1 bilhão de resultado. Desse 1 bilhão de resultado, nós devolvemos entre sobras e sobra, né? As instituições bancárias ou as empresas de capital falam de lucro e nós geramos sobras porque a gente presta serviço. Nosso objetivo não é obter resultado com a operação. A gente só não pode ter déficit, porque se tiver déficit, os próprios donos, que são os associados, teriam que pagar. Então, a gente tem o preço de custo, a gente precifica um pouquinho acima, para a gente chegar no final do ano ter um resultado final positivo. Então, desse 1 bilhão que nós tivemos o ano passado, cerca de 590 milhões nós devolvemos a associados ou na forma de juros a esse capital social que cada um tem, ou na distribuição das assembleias de resultados na Assembleia Geral. 590 milhões de reais. 590 milhões. E o camarada que tem ali R$1 também recebeu a cota dele? Também recebeu a cota dele. E como é? Existe algum acionista de R$1, por exemplo? Tem porque se você ingressar hoje, né, se associar à cooperativa hoje, ou vamos botar em dezembro, se você não teve nenhum outro movimento, você vai encerrar o exercício com 1 ano e nós vamos te pagar proporcional, porque a Selic média anual a R$1. Né? Mas aí nós temos associados que hoje tem mais de 1 milhão de capital social, então ele recebeu mais juros. Né? Mas aí eu falei desse 1 bilhão, nós devolvemos mais de 590 milhões na forma de pagamento de juros ao capital ou rateio de sobras, mas se a gente somar isso, o ganho que ele teve por adquirir nossos produtos, a precificação mercado, que é a média do mercado aqui no Espírito Santo, o ganho social dos nossos cooperados foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? Uma cifra bem vultosa. Bom, entre os principais produtos oferecidos pelo Sicoob, além, né, do agronegócio, qual o senhor destaca assim, para a pessoa física? Não, nós temos todos os produtos que o sistema financeiro hoje é uma commodity. Então, nós temos todos os produtos que você chegar em qualquer banco estatal, qualquer banco privado, nós também temos. Só que a nossa precificação é diferente, né? Nós não temos nenhum produto que, vamos dizer assim, esse é exclusivo para nós, né? Nós, inclusive, distribuímos produtos de parceiros do BNDES, todas as linhas de crédito que o BNDES oferece através de outros, ou diretamente ou através de outros parceiros que tem, o sistema Sicoob também distribui. Né? Então, todas as linhas aí para financiamento. Né? O empreendedor, então, tem vez, tem vez, né? Inclusive, você falou agora em empreendedor, né? Nós somos aqui no Espírito Santo, segundo o Sebrae, né? Nós somos a instituição financeira que mais apoia o micro e pequeno empresário. E qual é a linha de crédito mais indicada para esse público? Como que ele pode ter acesso, de repente, a um valor para começar ou então para dar uma engrenada aí no próprio negócio? Eu não diria que tem a mais indicada. O que a gente sempre diz é o seguinte, o crédito tem que ser oportuno, tem que ser adequado, né? E tem que ser suficiente. Então, na hora que um empresário, mesmo microempresário, uma pessoa física, quer fazer algum negócio, quer fazer um investimento, ele vai procurar a cooperativa e lá ele vai sentar junto com o gerente dele para ver qual produto para aquela atividade ou para aquele momento, para aquela atividade que ele vai exercer, quer executar, qual linha vai ser a mais adequada. Então, não vai pela precificação, mas vai ser aquela mais adequada àquele tipo de negócio e naquele momento. A gente tem um universo de 295 mil microempreendedores individuais. Essas pessoas geralmente precisam, né, de crédito, precisam de empréstimo. Existe uma linha indicada, ou mais de uma linha indicada para esse público? Nós temos, e tanto é que, né, o Sebrae nos enxerga, nos reconhece como a instituição financeira que mais apoia esse público. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Estou aqui com material, né, um briefing aqui, né, muito interessante, com informações sobre o Sicoob, que mostra aí que, em tempo de Pix, né, de digitalização, o Sicoob ele
está buscando, né, investir nessa questão digital, na tecnologia, mas também tem previsão de inaugurar 12 agências este ano. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ampliação. Nós estamos na contramão do que as instituições bancárias estão fazendo, né? Mas por que nós estamos nisso aqui? O cooperativismo ele é relativamente recente, né? Apesar, vamos dizer assim, o cooperativismo de crédito, temos cooperativas centenárias no Brasil, mas foi a partir do final dos anos 80, início dos anos 1990, que ele expandiu. E nós ainda estamos em expansão. Então, nós temos muitas cidades onde as instituições bancárias não têm interesse, porque a economia é frágil, é justamente aonde o cooperativismo está direcionando suas ações. Então, nós falamos aí inicialmente no Brasil, nós somos hoje 8 milhões de cooperados, nacionalmente falando. São 348 cooperativas que têm 4.600 agências no Brasil. Então, nós somos a maior rede de instituição financeira com marca única no Brasil, marca Sicoob. Com detalhe, tem 600 cidades onde o Sicoob é a única instituição financeira. Então, nós temos campo para a gente crescer, para democratizar o acesso ao crédito. Isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E promover a cidadania financeira. Então, nós aqui no Espírito Santo, nós estamos em 74, 75 dos 78 municípios capixabas. Só que nós temos cooperativas, nossa, aqui do Espírito Santo, atuando principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia. Por quê? Porque lá tem um campo muito grande ainda de expansão. O cooperativismo originário daqueles estados é muito incipiente ainda, e aí nós atendendo um chamado do Banco Central, que quer que leve um modelo de cooperativismo de crédito, também para os estados menos assistidos, por isso que a gente está em expansão. Mas nós ainda temos aqui no Espírito Santo 4 ou 5 municípios onde esperamos que até o final de 2025 a gente esteja presente em 100% dos municípios capixabas. E quais são esses municípios que vão receber novas agências? São do norte do estado, né? Municípios pequenos com economia fraca, né? Mas que nós vamos fazer nem que for para ser uma agência de atendimento social. Entendi. Bom, falar um pouquinho de Pix, falar um pouquinho, né, da digitalização. O Pix veio, ele ajuda ou ele acabou bagunçando um pouquinho o setor financeiro? Olha, o Pix ele foi favorável para o consumidor, né? Mas ele também não... para as instituições que viviam de cobrar tarifa sobre conta corrente, essas perderam, né? Mas não é o nosso objetivo cobrar tarifa, nós queremos prestar serviços. Então, por outro lado, ele tirou algumas receitas, que como cooperativa financeira a gente também tinha na conta corrente, só que por outro lado ele também nos tirou custos com movimentação de numerário, por exemplo. Então, hoje nós reduzimos, né, a gente tinha um parque tecnológico só de ATMs, nós já reduzimos o nosso parque hoje. Não chegamos a reduzir em número de equipamentos, mas também não ampliamos. Nós abrimos ATM, pontos, o caixa automático, né? Então, nós não... numa agência, eu vou citar o exemplo, por exemplo, da agência de Santa Maria de Jetibá, que é a sede de uma cooperativa. Na agência, nós chegamos a ter 11 ATMs e 7 caixas físicos. Hoje nós temos 3 caixas físicos e 11 ATMs e atende todo mundo. Porque tirou essa movimentação, esse serviço da pessoa ir na instituição, se colocar na frente de uma pessoa para sacar dinheiro. Hoje ele paga eletronicamente. Então, a movimentação de dinheiro é muito menor. Além de diminuir o risco de transporte, né, de guarda de valores, todo o manuseio dos valores, então... Você perdeu num lugar uma tarifa, uma receita de tarifa, por outro lado você ganhou em agilidade e em risco, né, menor risco por movimentar recursos. Não é um bicho-papão, então? Não é bicho-papão. Para uma instituição financeira. E a gente está aí para avançar ainda mais no Pix, né? E daqui a pouco vem a nova moeda, né, o Drex. Vai ser um aperfeiçoamento muito maior ainda ao Pix, né? Então, a gente está avançando junto. E ainda tem gente que usa dinheiro vivo, cash? Tem. Isso ainda existe. E vai lá e né? tira uma mala. E a gente tem muito hoje,
E a gente pensa que às vezes é só no interior, mas mesmo nos grandes centros. Final de mês, início de mês, quando as empresas pagam, o saque de dinheiro é muito grande. E as pessoas sacam, vão no comércio onde ele comprou ainda, né? Ainda tem a cadernetinha, ainda funciona, né? E a gente pensa que não é só no interior, né? E aí a pessoa vai lá e paga dinheiro, paga o aluguel a dinheiro, paga a conta de energia, tudo que ele podia fazer simplesmente transferências, né? Mas isso ainda existe. Entendi. Bom, e falar de inadimplência. O cenário é desafiador? Como é que anda a questão da inadimplência? Olha, a inadimplência em face da economia, né? Ela está sob controle, apesar de tudo, né? Ela está maior que ela teve há 2, 3 anos atrás. Mas ela hoje está maior? Hoje está maior, né? Mas ela está sob controle quando a gente compara, porque aí nós temos os acessos às informações do sistema financeiro, né? A nossa inadimplência está menor que a média das instituições que atuam aqui no estado do Espírito Santo. O problema da inadimplência vem mais das pessoas jurídicas ou físicas? Não, existe de tudo, né? Em época quando se promove desemprego, impacta mais as pessoas físicas que perdem emprego, né? Tomou um empréstimo, fez um planejamento, perdeu o emprego, ela fica sem renda. Agora, em época de crise na economia como nós estamos vivendo hoje, né, essa incerteza toda, aí as empresas, as pessoas jurídicas entram em dificuldade financeira, onde então a inadimplência também aumenta. Mas como nós trabalhamos com donos, né, não com clientes e como associados, então tem uma proximidade muito grande, e aí a pessoa sempre fala, olha, primeiro na hora que eu estou em dificuldade, mas o primeiro que eu vou pagar é o Sicoob. Esse programa desenrola, né, de facilitação, de renegociação de dívidas, ele de alguma forma ajudou? Ele foi efetivo? Ele é um desdobramento do que aconteceu no auge da crise da Covid, né, quando o governo lançou programas específicos, né, para segurar as empresas naquela época. Depois, passada aquela primeira crise, ele lançou um programa para ajudar as pessoas físicas, né, que foi o primeiro desenrola. E agora ele está voltando o desenrola para a pessoa jurídica também, que é aquelas pessoas que renegociaram na época da Covid, por aqueles programas especiais, e que ainda continuam em dificuldade, para ele ter uma oportunidade de fazer nova repactuação. Perfeito. Bom, a gente falou aqui da expansão física e digital. Queria saber se existem outros planos aí para o futuro do Sicoob. O que está sendo planejado? Olha, a gente tem que continuar evoluindo, né? Então, nós estamos aí atentos tanto no desenvolvimento dessas novas tecnologias todas, né? Na própria expansão física, né? E vamos trabalhar para ver se a gente continua nesse ritmo de crescimento que a gente está, de a cada 3 anos, a gente conseguir dobrar de tamanho. Dobrar de tamanho. Dobrar, para ter uma noção, assim, como é que foi nos últimos 3 anos? Saiu de quanto e foi para quanto? Não, aí são vários os parâmetros que a gente, né, são analisados, mas em termos de resultados, por exemplo, né? Se a gente pegou, eu falei, nós fechamos com 1 bilhão. Se a gente olhar há 3 anos atrás, nós fechamos 330, 300... Mais que dobrou, então, né? A cada 3 anos, em 3 anos, a gente dobra, né, de resultado. Certo. Bom, o Sicoob funciona, tem cartão de crédito também? Nós temos todos os produtos, né, tipicamente financeiros. Além desse, né, então, nós temos o cartão, nós temos a empresa de consórcio próprio, nós temos a administradora de cartões, nós temos a nossa maquininha, né, de cartões. Então, a gente tem todo esse arcabouço, vamos dizer assim, do sistema financeiro, a gente também opera com ele. Perfeito. Então, para quem está nos assistindo, como ter acesso aos produtos Sicoob? Bom, aí hoje tem 2 formas, né? A mais simples é entrar na loja ou da Apple Pay ou na Google Store. Na Google Store, baixar o aplicativo do Sicoob e vai se associar por ali. Simples e fácil. Esse é simples e fácil assim. A outra, encontrou uma placa do Sicoob, uma agência de Sicoob, entre, se dirija ao atendimento
que vai poder fazer ou a associação ou digital ou física. E a partir daí você escolhe se quer ter um atendimento 100% digital ou se você quer ter atendimento misto ou físico. E aí é partir para o negócio. Certo. Vamos falar um pouquinho aqui do Arno Kerkhoff, né? Queria que o senhor falasse a respeito de si mesmo, a formação, carreira, família, pode ficar à vontade. Bom, eu sou natural do Espírito Santo, sou de Santa Maria de Itibá. De formação, sou engenheiro agrônomo. Comecei minha vida profissional como extensionista rural. Uhum. E depois, sendo conhecido na minha cidade, onde eu passei a trabalhar pelo Incaper, hoje Incaper, a cooperativa agropecuária passou num processo de eleição de novo conselho de administração, nova diretoria, e aí me convidaram para ser um candidato. Eu venci a eleição e saí de uma empresa de economia mista, né, quase que estatal, e fui trabalhar, fui ser presidente da cooperativa agropecuária. Dentro dela, depois, nós constituímos a cooperativa de crédito, né, e estamos aí até hoje, né, sou casado, tenho 4 filhos, então estamos hoje dedicados à vida ao sistema financeiro cooperativo. Da área de agronomia para o mercado de crédito. Na área da engenharia agronômica, né, a gente tem 2 cadeiras que eram muito pesadas, inclusive na universidade, no tempo quando eu fiz a universidade, que era justamente economia e administração. Uhum. Então, a gente tem uma formação, né, da engenharia adequada para isso. Mas, lógico, para entender do sistema financeiro, a gente teve que estudar muito. Depois fiz uma pós-graduação na área, né, então a gente está aí. Perfeito. Mas, Rafael, eu ainda queria falar de um outro aspecto, né? Nós falamos até agora da instituição financeira. Mas, como cooperativa, nós temos uma atuação social muito forte. Era o ponto onde eu ia chegar, mas que bom que o senhor citou. Então, nós temos aí as cooperativas, né? O cooperativismo ele é regido por princípios, né? São 7 princípios, e o 7º princípio fala do interesse da cooperativa pela comunidade onde ele está inserido. Então, a gente tem o Cicobi aqui do Espírito Santo, nós temos, deve ser uns 30 projetos ou programas sociais diferentes que a gente atua. Desde educação, esporte, lazer, saúde, né? Mas o destaque que eu daria, nós constituímos um fundo específico para destinar recursos do nosso resultado para um fundo de investimento social, para a gente atender projetos de instituições assistenciais, tipo a PAI, né? Casas de acolhimento, que essas entidades, elas têm projetos, mas não têm recursos. Então, nós constituímos esse fundo. E o ano passado, nós investimos nesses projetos cerca de 3,5 milhões de reais em 153 projetos diferentes, que a gente faz um edital, e que beneficiaram 94 mil pessoas só nesse um programa. Para esse ano, no 6º edital, 6º ano que nós estamos fazendo esse projeto, nós recebemos 481 projetos que estão aptos, que atenderam às regras do edital, né, do regulamento desse fundo, e que agora vão ser avaliados e selecionados, e aqueles que passaram pelo crivo, limitados também o orçamento que a gente tem, a gente vai aprovar. Vai apoiar financeiramente esses projetos. Isso vai ser por meio de edital que vai ser lançado? Já edital que teve aberto do dia 1º de março ao dia 31 de abril, onde nós então recebemos, foram próximo a 500 projetos que foram apresentados, mas que alguns não completaram a inscrição ou não atenderam algum quesito do regulamento, né? E agora nós temos 481 que vão ser analisados, avaliados, e aí aqueles que chegarem na final, a gente apoia esses projetos, então, nas comunidades onde a gente atua. Perfeito. Bom, para
Para a gente prosseguir aqui, queria falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, carreira. O Cicobi tem um programa de valorização aí para os jovens talentos. Se o senhor quiser falar a respeito. A gente tem... O Cicobi é feito de pessoas. Tanto se a gente olha para o mercado, né, nossos associados são pessoas, então qual o nosso diferencial? De atendimento, né, a gente atende cada um das pessoas que entram no Cicobi fazer um negócio, procurar uma informação, adquirir um produto ou serviço, ele não está entrando ali como cliente, ele está entrando como um dos donos. E como dono ele tem que ser atendido. E assim também, quando a gente olha para dentro, né, nossos colaboradores, além de serem associados, mas são pessoas. Então a gente tem aí programa de capacitação, tem plano de desenvolvimento de carreira, né? Nós temos uma universidade corporativa que tem atuação nacional, que oferece uma série de cursos para crescimento dentro do próprio sistema, ou se ele amanhã depois achar que não está bom dentro do sistema, mas formamos pessoas para o mercado também, né? Não é o objetivo nosso, mas é a realidade de mercado. E aí isso produz para a gente também um resultado positivo, né? Nós somos pelo segundo ano consecutivo, na pesquisa da GPTW, nós somos considerados, temos a segunda posição no Espírito Santo como a melhor empresa para se trabalhar entre as grandes empresas aqui no estado do Espírito Santo. Que legal. E tem vaga aberta? É comum haver processo de seleção de novos Tem, e sempre estão abertos, basta entrar no site, trabalhe conosco, né? Lá tem um pequeno currículo para preencher, e à medida que aquela aspiração que o candidato apresenta, quando surgir vaga, ele é comunicado, entra no processo seletivo e sem discriminação nenhuma. Tem alguma área profissional, algum tipo de profissional que tenha maior demanda por parte do Cicobi? Olha, se a gente olhar no geral, né, a maior demanda é quem tem formação ou na área de economia, administração ou ciências contábeis, que é a área afim do negócio financeiro, né? Porque você tem que entender ou de administração, economia ou contabilidade para você atuar atendendo na ponta. Lógico, com especializações, com certificações que são necessárias, que são exigidas pelo mercado financeiro hoje, né? Certo. Bom, queria agradecer a presença do senhor aqui, tá? Muito obrigado, uma honra falar aí sobre o sistema Cicobi. Se o senhor tiver alguma consideração final, algo para colocar. Para nós foi uma oportunidade, né? Nós estamos comemorando 35 anos, né, aqui no Espírito Santo. Eu acho que temos... uma data que merece ser comemorada, né, pelas conquistas que a gente fez. Né? Nós falamos aqui, nós somos 760 mil associados aqui no Espírito Santo. Nossas cooperativas começaram todas muito pequenas, né? 25, 30 associados cada uma. Então, nós começamos muito pequeno, muito incipientes, e fomos crescendo, fomos desenvolvendo, fazendo dever de casa, estudando muito. E hoje a gente é reconhecido aí tanto no meio empresarial, no meio governamental, né? E o próprio Banco Central enxerga as cooperativas de crédito e dá aberturas. Ele abre o mercado para a gente, por outro lado, ele também nos aperta, né? Nós temos hoje fundo garantidor próprio do sistema cooperativo, que é a FGCOP, que garante os depósitos. É um fundo garantidor diferente. Ele garante as mesmas condições que o fundo garantidor de depósito dos bancos, né? Das demais instituições financeiras. Então, a gente tem que zelar temos que ser muito responsável pelas economias de 730 mil pessoas, 760 mil pessoas que a gente cuida né? dos recursos, das economias. Né? Das economias. Se a gente replicar isso para, considerando que, vamos botar 4 pessoas em média numa família, né? Ver aí quantas pessoas dá isso aí que, Nossa, é muita que a gente gente, impacta aqui no estado do Espírito Santo e nos outros, principalmente no estado do Rio e estado da Bahia também, a gente está atuando. Perfeito. Este episódio está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.